Aqui questão número 31 da prova do IFRS de 2010. Seja f uma função definida no ponto C. Aí tem várias afirmações aqui, três afirmações, cinco afirmações. Ali quer saber quais estão corretas. Então a gente vai analisar cada afirmação. Ó. O que a gente tem? A gente tem uma função definida num ponto C. Digamos, né? Digamos aqui, ó, tem uma função que tem um ponto definido aqui, tá? Aí, número 1. Uma função f tem um máximo relativo em C, ó, um ponto máximo relativo em C. O que é um máximo relativo? É quando num pedacinho dessa função, esse C é como se fosse um pico, ó. Nesse pedacinho da função aqui, ó, esse pontinho aqui, que seria o ponto C, ele é um pico, ele é o maior valor da função. Ó. No caso ali o meu f de C, esse aqui seria o meu f de C, né? Ó, o meu f de C, ele é o maior valor naquele pedacinho ali, ó, o máximo relativo, tá? Tem que ser, o relativo é num intervalo definido, tá? Não é para toda função. Ó, uma função f tem um máximo relativo em C. Se existir um intervalo aberto I, contendo C, ó, se ele é um máximo relativo, ele é um máximo desse intervalo aqui, ó, tá? Ele é um máximo do intervalo, não pode ser máximo de toda a função. Esse intervalo, claro que tem que conter o ponto C, né? Tal que f de C, ou seja, a imagem do C, é maior ou igual a qualquer imagem da função naquele intervalo. O que isso quer dizer? Isso é matematicamente, ele está dizendo exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Esse ponto C ele é maior do que os pontos na sua vizinhança aqui. Ó. E que vizinhança é essa? É esse intervalo aqui. Ó. Para todo x pertencente a esse intervalo, intersecção com o domínio da função. Tu tem o domínio da função, digamos que fosse um negócio assim. Aqui eu vou botar um ponto mais alto só para dizer que como ele é máximo relativo, ele não precisa ser o ponto máximo da função. Tu pode ter um ponto maior lá, ó. Pode ter um ponto máximo lá adiante. Ele é máximo dentro desse intervalo, por isso que é máximo relativo. Tá? Ó, contendo C, tal que ó, f do C, essa imagem é maior do que qualquer valor da função naquele intervalinho ali, ó, para x pertencente ao intervalo intersecção. Esse I, intersecção com domínio, é exatamente dentro desse cercadinho aqui, ó. Ela é a intersecção dentro desse cercadinho, tá? Então esse aqui é verdadeiro. Assertiva número 1, verdadeira. Assertiva número 2. Uma função f tem um máximo relativo em C se existir um intervalo aberto I, contendo C, tal que f de C maior do que... Ó, tá tudo igual, ó. Tudo igual. Ó, tem máximo C existir um intervalo aberto I, contendo C, tal que... Tá tudo igual até aqui. O que difere? Difere só esse intervalo aqui, ó. O que quer dizer, ó? Ele é um máximo relativo. Para ser máximo relativo, tem que ser num pedacinho da função. Aqui, quando ele bota assim, ó, x pertencente ao intervalo união com domínio da função, isso aqui não é um pedacinho, isso aqui é toda a função, porque está unindo com todo o domínio da função. Então, esse aqui não seria um máximo relativo, seria o ponto de máximo da função. Tá? Não é o máximo relativo, é o máximo da função. Então, esse aqui é falso. Tá? Esse não seria o máximo relativo. Uma função f tem um mínimo relativo, agora é mínimo. Deixa eu fazer algum ponto de mínimo ali. A mesma ideia, só que daí é assim, né? Digamos assim. Vem até aqui e depois sobe para cá. Ó, esse aqui é o valor mínimo, né?
Vamos botar um intervalinho aqui também. Digamos que esse ponto de mínimo seja 100. Isso aqui não quer dizer que tu não possa ter outros pontos de mínimo aqui, ó. Digamos que aqui vem até o infinito. Tá? Até exagerei um pouco. Digamos que venha para cá assim. Tá? E tem um valor de mínimo da função aqui, ó. Digamos que depois vai subir, enfim. Aqui poderia ser um valor de mínimo. Mas nesse intervalinho, o valor de mínimo é esse C aqui, ó. Nesse intervalinho aqui, tá? Então vamos ver se é isso mesmo. Uma função f tem um mínimo relativo em C, se existir um intervalo aberto I, dentro daquele intervalinho, contendo C, óbvio. Tal que f de C é menor do que os valores vizinhos, ó. O f de C ele é menor do que os valores vizinhos para x pertencente ao intervalo I intersecção com domínio. Então é para todo x desse intervalinho aqui, ó, pertencente a esse intervalinho aqui. Então esse aqui é verdadeiro também, ó. Tudo certinho, ó. Esse valor tem que ser menor do que os vizinhos dentro daquele intervalinho ali. Vamos ver a assertiva número 4 agora. Uma função f tem um mínimo relativo em C. Só deixa eu fazer aqui de novo. Digamos que o mínimo seja aqui, tá? E aí eu vou ter o intervalinho, digamos aqui. E esse aqui é meu ponto C. Uma função f tem um mínimo relativo em C. Se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que f de C a maior, não, se é mínimo, ó, se a função f tem um mínimo relativo em C, esse f de C não pode ser maior do que o f de x, ele tem que ser menor, né? Tem que ser, se ele é mínimo, tem que ser menor do que os vizinhos e não maior do que os vizinhos. Isso aqui é falso. Uma função f tem um mínimo relativo em C se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que maior de novo, ó. Ele é mínimo relativo em C, então ele tem que ser menor do que os vizinhos. Aqui está maior do que os vizinhos. E ainda juntou todo o domínio aqui, ó. Aqui ainda está todo o domínio ainda. Porque se está todo o domínio, daí não é mínimo relativo, seria o mínimo da função. O mínimo relativo é dentro do intervalo, né? Tá? Então isso aqui é falso também. O que está verdadeiro, então? Vamos ver. Né? Ó, assertiva número 1, número 3. Qual é que traz a assertiva número 1, número 3? Letra D. O conceito dos mínimos relativos não tem continha para fazer, é só definição mesmo. Aí se deu uma estudadinha nesse material, aí é fácil de fazer, né?